Abençoe, bom dia, amém? Faz tempo que eu não apareço, mas dessa vez vamos pegar por hábito, amém? Que o Senhor vos abençoe, possa dar um dia lindo, amém? Para você, essa manhã de sol, aqui em Capão da Canoa, que Deus possa encher o nosso dia de alegria, de paz, de amor, amém? Em nome de Jesus. Hoje a gente vai compartilhar uma palavra de vitória, uma palavra-chave para a gente entender um pouco de como a gente pode atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida, amém? Enquanto isso, eu vou deixar um louvor tocando um pouquinho. Eu vou meditando na palavra e já vou começar. Jesus, cadê você? Amém, glórias a Ti, Senhor. Vamos pausar um pouquinho aqui. Paz, Deus abençoe, amém? Eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus, amém? Em 1 Reis. Tá no capítulo 19, amém? Eu não vou... Tá no capítulo 19 e 2 Reis, a gente vai estar ministrando, tá? E 2 Reis no capítulo 2, tá? Eu vou ler e depois eu vou falar um pouquinho para poder entender o contexto, tá bom? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, amém? Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Glórias a ti, Senhor. Nós sabemos que Elias foi um profeta muito usado por Deus, um profeta aonde ele orava, aonde ele clamava, sabemos que Deus dava vitória. Elias, a gente conhece muito bem a história que Elias clamou e descendeu fogo do céu e queimou o altar de sacrifício, mostrando que o nosso Deus era o Deus vivo, um Deus poderoso, o Deus verdadeiro, aonde que fez reviver a fé do povo de Israel, aonde fez o povo de Israel relembrar e reviver o poder de Deus. Então, Elias foi esse homem que foi usado para que o fogo descenda, para que a sua voz seja escutada e que Deus envie o fogo do céu. Então, tamanha fé de um homem que ao orar descendeu o fogo do céu. Mesmo tendo essa fé toda, Elias foi perseguido por uma mulher, Jezebel, e ele se escondeu numa caverna, amém? E ele desejou morrer. Mesmo vendo a vitória, mesmo vendo o Deus poderoso que ele servia, ele teve momentos na vida dele que ele se escondeu numa caverna. Qual servo de Deus que não passou por esses momentos? Qual pessoa que não passou por esse momento, que tem vontade de se esconder, se enfiar no buraco?
e esperar, Senhor, me leva, não aguento mais. Eu acho que cada um de nós já teve um momento na nossa vida que teve vontade de se enfiar numa caverna e clamar que Deus quite a nossa vida. Mas Deus não quer isso. Deus quer nos dar a vitória. Deus quer fazer a gente enxergar com os nossos olhos que as promessas dele vai se cumprir na nossa vida. Só que para as promessas do Senhor, porque hoje eu não quero falar de Elias, hoje eu quero falar de Eliseu. Amém? Então vamos falar de Eliseu. Eu quero falar da fidelidade de Eliseu, da persistência de Eliseu. Porque Elias foi o apóstolo, foi o pastor, foi o profeta de Eliseu. Amém? E quando Elias estava na caverna, clamando, pedindo para Deus quitar a vida dele, que não queria mais, que ele estava sendo perseguido, fazendo aquele drama todo, dizendo, Senhor... Olha, eu acho muito boa essa parte e eu tomo muito para mim. Porque o ser humano, ele tem de se vitimizar. Ele tem de dizer, não, porque eu sou o único que sofre, porque eu sou o único que passa por isso, porque só comigo. Não, não é assim. Eu gosto muito da parte que Elias, ele começa a dizer assim, Senhor, mas eu fui o único. E o Senhor fala, agora eu não me lembro bem, deixa eu ver. O Senhor fala, ó, olha só, olha aqui que ele diz. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á, Jeú. E vai falando, também fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, quando Elias estava falando que ele foi o único que não se dobrou, que ele foi o único que não se corrompeu, estava fazendo aquele show dele dizendo que ele era o preferidinho, Deus falou, não. 7.000 homens, tu não é o único. Tu não é o único, meu filho. Tu está sendo perseguido, sim, só que tu não foi o único que não se dobrou. Ainda há mais como tu, meu filho. Tu não estás sozinho. Te une em oração. Tem mais 7.000 homens que não dobraram o seu joelho, que não se corromperam, que não se deixaram levar por Baal, por outros deuses, por outras, não se deixaram corromper com o mal desse mundo. Então ele fala, meu filho, tu não tá sozinho. Tu não é o último, tu não é o único. E isso, pra gente que é cristão, isso dá um ânimo. Uau! Sabe, tem mais comigo. Tem mais gente em oração comigo. Tem mais pessoas que compartem a mesma fé, a mesma crença, a mesma força comigo. E mesmo ele passando por esse momento de questionamento, de dúvida, de fraqueza na fé, esse momento de caverna, Deus levantou ele e falou, bom, meu filho, você não quer mais, ok, então, porque eu disse que eu não vou falar de Elias, eu vou falar de Eliseu, amém? Ele disse assim, então vai e unge Eliseu como seu sucessor. Ok, só que era um momento que ele estava vivendo, que ele clamou, mas depois ele não quis mais. Só que, o que acontece? Ele foi, chamou Eliseu, e Eliseu largou tudo para seguir a ele, para aprender com ele e para servir a Deus. O amor de Eliseu foi tão forte que ele sacrificou os seus bois, queimou sua carroça, fez uma festa para seguir. Porque ele não via Elias, ele via Deus em Elias. Ele via a glória de Deus em Elias. Ele via um homem que falava com Deus, que escutava com Deus. Ele não seguiu Elias. Ele seguiu o Deus de Elias. Não sei se tu está conseguindo me entender. Ele não seguiu o homem. Ele seguiu o Deus que estava no homem. Entende? Ele compreendeu que por trás daquele homem tinha um Deus que operava nele. Que ele era somente um vaso, ele era somente um instrumento. Então, quando ele vê a oportunidade de aprender com aquele homem uma forma de buscar a presença desse Deus, buscar essa unção sobrenatural, ele não pensa duas vezes e corre. Só que o que o Senhor prometeu
o que o Senhor falou para Elias? Que era para ele ungir Eliseu. Então Eliseu começa a andar com ele, aprender, até que chega um ponto que Eliseu percebe, discerne que chegou o tempo de Elias e que Elias ia com o Senhor, que o Senhor ia levar Elias. Só que o que o Senhor falou? Que era para Elias ungir Eliseu. Até então, Elias não ungiu Eliseu. Mas mesmo assim, mais adiante fala a palavra em 2 Reis, que Elias falava para Eliseu, não me segue, não vem comigo. E ele dizia, não, eu posso até ler para ti, não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou ler bem certinho para não falar uma coisa que não é. Ó, 2 Reis, capítulo 2, tá? A gente vai ver que os filhos dos profetas falavam para Eliseu, tu sabe que o Senhor, olha só, tu sabe que vão levar o teu Senhor? E ele disse, bem, eu sei. E disse Elias a Eliseu, fica-te, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Eliseu sabia que era para Elias ungir ele. E ele também sabia que ele não queria, porque ele falava, não vai. Não sei se era um teste também para ver a persistência dele, amém? A fé dele. Mas ele disse várias vezes, fica. E ele disse, não, eu vou contigo. Não importa o que tu faça, não importa o que tu diga, eu vou contigo, porque eu sei que a minha bênção está através da minha fidelidade. Que o Senhor vai me honrar pela minha fidelidade, porque a minha fidelidade não está no homem, mas está sim no Deus que esse homem serve. Então, vive a tua alma, vive, eu vou contigo até o final. E assim, Eliseu seguiu Elias. E acontece aquela parte tão linda que a gente fala da palavra, que é quando vem Deus e leva Elias. E daí vem a parte. Sucedeu, pois, que havendo ele passado Elias a Eliseu, que eles passaram, Elias tocou as águas, o riacho se abriu e eles passaram em seco. Imagina um homem que tirava a capinha, batia na água, abria e ele passava. Gente, às vezes a gente não consegue manter a fé em adversidades, a gente não consegue ter fé que Deus vai prover pra gente pagar nossas contas. E a gente, imagina, tocar numa água e ver ela abrir. Estamos longe, né? Temos que ralar para aumentar a nossa fé. E ele disse, peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí ele responde, coisa dura me pediste. Se me vires quando for de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Amém? Então, olha só. Sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo... Ah, todo mundo conhece a história. Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? E Eliseu disse, meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, o rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. O que eu quero dizer para vocês? Em nenhum momento Elias ungiu. Em nenhum momento Elias agarrou a sua capinha e entregou para ele. Em nenhum momento Elias jogou a capa. Não, a capa caiu. Não importa o que aconteça. Quando nós somos fiéis a Deus e ao seu propósito, como permanecemos íntegros, corretos, fazendo e vivendo o propósito de Deus, não importa se vão nos negar a nossa unção de direito. Não importa se o homem não nos reconhece. Não importa se o que é nosso não nos entrega. Se precisar, o Senhor faz cair. Se precisar, sim, a bênção cai do céu.
Se precisar, sim, Deus vai soltar a capa sobre ti e as promessas que o Senhor fez na tua vida vai se cumprir. Só que para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, temos que ter persistência. Não deixar que os defeitos, as fraquezas, os erros do homem nos afaste da presença de Deus. Sabe que na minha vida, nessas andanças que eu fiz de um lado para o outro, eu vi mais pessoas abandonando o evangelho do que não conhecendo. É raro eu conhecer uma pessoa que não tenha ido numa igreja, que não tenha conhecido a palavra ou que não tenham pregado para ela. Agora eu conheço muita gente que conheceu a palavra, estava dentro de uma igreja e foi ferida pelo homem e se afastou. O homem é falho, o homem é pecador. A palavra diz que se a gente andasse corretamente, se a gente fosse perfeitinho, se a gente não pecasse mais, se a gente não errasse, nós estaríamos já com o Senhor nos arrebatava. Entende? Então, se eu tô aqui na terra ainda, é porque eu ainda tenho que melhorar, eu ainda tenho coisas que o Senhor tem que trabalhar em mim. O princípio de todo cristão é saber que o nosso alvo, aonde nós temos que alcançar é a estatura do varão perfeito. Amém? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a medida dele. E para chegar nele não é fácil. E eu creio que nenhum de nós que está aqui na terra alcançamos. Então, eu tenho que estar sempre olhando para mim, para tentar melhorar, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar me edificar, para tentar chegar um pouquinho, cada dia mais perto dele. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer. Nos tornar parecido com Cristo. Amém? O que é ser cristão? Não é frequentar uma igreja. Ser cristão é lutar para ser o mais parecido com Cristo possível. Ser miniatura de Cristo. Que a pessoa chegue na gente, discirna, meu Deus, esse tem algo de diferente, essa tem algo de diferente, eu sinto algo de diferente, eu sinto uma coisa boa, ela me traz uma coisa boa. O que tu tem? Que tu chega no lugar, parece que ilumina, tu chega no lugar, parece que o ambiente muda. Nossa! Por quê? Porque é Cristo em nós. Então a gente tem que ser esses verdadeiramente embaixadores de Cristo aqui na Terra. Temos que testificar com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos agir, com o nosso falar. É fácil? Não é. Se uma pessoa fala pra ti que é fácil, tá mentindo. Por quê? Porque a gente tá em constante evolução. E a gente, como o nosso corpo também é modificado e ele é influenciado pelo ambiente onde a gente vive, o nosso espírito também. Então tem momentos realmente que a gente dá uma de Elias e tem vontade de se enfiar na caverna, tem vontade de morrer, a fé vai lá no dedão do pé. Mulher então na TPM, Jesus amado, a fé da gente a gente tem que buscar quase lá do dedão do pé, fazer subir. Por quê? Porque tem problema hormonal, a gente ainda é corpo. Então essa luta, pra mim não ter esse momento, eu sei que eu tô nesses dias, eu tenho que orar mais. Tem que buscar mais. Pra quê? Pra ter mais paciência, pra ter mais mansidão, pra ter mais misericórdia, pra ter mais espírito vivo em mim do que carne. Então eu tenho que buscar. E é assim. A gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive fisicamente e espiritualmente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender isso e lutar contra isso. Como é que eu luto contra essa influência do ambiente? Principalmente nos tempos de hoje, onde que os princípios foram tão corrompidos, onde a base da sociedade está totalmente distorcida. Amém? E eu não estou falando de perseguição, eu estou falando de princípios básicos dentro da família. Amém? De comportamento, de educação, de amor ao próximo, de perdão, de misericórdia. Porque a Bíblia é muito clara, suportai-vos em amor. Então, suporta! Em amor!
Entendeu? O que eu digo assim? Perdoa. A Bíblia fala do perdão. A gente não pode deixar de perdoar um irmão da gente. Se aquele irmão te faz mal, claro, tu tem a opção de dizer: eu sigo convivendo com essa pessoa ou eu não sigo convivendo com essa pessoa, porque eu também tenho que me amar e me proteger. Mas eu não posso guardar sentimento de rancor, de mágoa dentro de mim, falta de perdão, porque isso é um veneno que eu tô envenenando a mim mesmo. E eu abençoo meu irmão. Olha, meu irmão, eu te perdoo, te abençoo, eu não sinto nada por ti mais, assim, ó, meu coração tá livre de mágoa, de ressentimento. Só que assim, ó, eu vi que tu não mudou, entendeu? Eu vi que tu não entendeu o que tu me fez, ou que tu realmente não mudou, então melhor que tu siga a tua vida, eu sigo a minha, mas eu te abençoo. É essa maturidade espiritual que a gente tem que buscar. Agora, se tu vê que o irmão tá arrependido e tá realmente querendo mudar e realmente tá querendo uma unidade, ok. Hoje ele errou, amanhã é tu. Entende? Por isso que a gente vive em comunidade, por isso que a gente vive, por isso que é importante congregar. Ai, Sabrina, mas eu busco a Deus para que eu não tenho que estar metido na igreja. Claro, Deus fala pra gente que a gente tem que ter um relacionamento. A gente não tem que ser religioso e ir pra igreja e buscar a igreja pra ir pro costume. Só que a gente sabe que tem dons espirituais. Então a gente vai pra igreja pra quê? Pra aprender. Amém? Primeiramente pra aprender, pra receber, pra ser cuidado. Porque todo mundo tem um dia ruim. Eu tive vários dias ruins na minha vida. E graças a Deus, Deus sempre enviou um servo pra me cuidar. Amém? Então, assim, às vezes da onde eu menos esperava. Então, o que acontece? A igreja é um lugar onde que a gente aprende de Deus, tá? É como... sabe aquela coisa assim? Mas eu vou na igreja, eu ia na igreja e o pastor não fazia o que ele pregava, não. Assim, olha, o que eu vou te dizer? Às vezes, infelizmente, casa de ferreiro, espeta de pau. O importante é tu contratar um ferreiro que saiba trabalhar bem com ferro e vai fazer um serviço bom. Se ele quiser usar madeira na casa dele, é problema dele, tá? Ele faz o que ele quiser da vida dele, da alma dele. Mas se ele sabe ensinar bem e ele está ensinando bem, não estou falando para ser concordar com o pecado e ser conivente com o pecado, não é isso. O que eu tô falando é que o nosso foco não tem que ser no homem. Amém? Se o pastor errou e se arrependeu, ok. Ele é homem. Ele é falho. Ele é pecador. A Bíblia diz que a gente tem que andar de 2 em 2 para quando um cair, o outro ajudar a levantar. Ontem quem levantou, quem pregou, quem me ajudou, quem orou por mim, foi meu pastor. Ele levou uma lambada de Satanás. Cabe a mim, como igreja do Senhor, levantar ele. Porque mais do que ser pastor, ele é um filho de Deus. Mais do que ser pastor, ele também é uma ovelha. Mais do que ser pastor, ele é um ser humano. Gente, o que eu vejo de pastor apartado, pastor. Uma vez, Deus usou um pastor desviado que estava em estado tava na rua, estava em estado assim, mendigo. E ele entrou na igreja que eu tava pastoreando e eu, parceira, né? Vou pregar uma alma, glória a Deus. Fui pregar pro mendigo, era um pastor desviado. O pastor acabou tendo revelação e me entregando a palavra de Deus. E aí? E daí eu ministrei ele, orei por ele, declarei libertação, declarei uma vida nova também para ele. Falei de Jesus para ele e espero em nome de Jesus que ele tenha nunca mais vi. Porque às vezes a gente passa na vida das pessoas e não encontra mais. Quantas pessoas durante esses anos de ministração, de viagem, de pregação, a gente ministrou e a gente espera que esteja bem, que esteja firmado no caminho do Senhor. É o desejo da gente, né? É a vontade da gente é que as pessoas recebam e sigam. E que sigam cada dia mais fortalecidos. Que tem essa base na fé tão firmada, na rocha que é Jesus Cristo, que nada os abale, que nada tire eles do foco. O nosso foco é Jesus. Quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, não tem nenhum obstáculo do caminho que nos impeça. Então, se o meu foco é Jesus, se o meu foco é a minha salvação, se o meu foco é desfalcar o inferno,
e ganhar almas para o Senhor, nada vai me impedir. Eu no ônibus, na padaria, no trabalho, na rua, na casa. A minha vida vai ser testemunho. Então, o que eu queria falar para ti é isso. Foca em Jesus, não no homem. Eliseu só teve a vitória dele porque ele perseverou até o final. Ele não ficou olhando que, poxa vida, Elias não tá me valorizando, olha aqui, ó, eu tô servindo ele, eu tô fazendo tudo pra ele, tudo que ele me pede eu faço, onde que ele vai eu vou, Deus mandou ele me ungir, ele não tá me ungindo, poxa vida, eu não sou valorizado aqui, eu vou trocar de mestre. Não. Seguiu firme. Deus honrou. Então, firma no teu propósito. Se tu sabe o chamado que você tem, todos nós sabemos que o chamado principal é a nossa salvação, né? O nosso principal chamado é ser filho de Deus. É ser amados do Pai. Então, e filhos amados. Então, esse é o nosso chamado. E a Bíblia deixa muito claro uma coisa. O filho tem as características do Pai. Foi Jesus que falou isso. Então, vamos lutar para ser filhos conforme o coração do Pai, com as características do nosso Pai. Vamos lutar diariamente para cada dia mais estarmos conforme a vontade do Pai. Cada dia mais, porque, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Não há coisa melhor no mundo do que estar na presença de Deus. Tu pode estar no pior dia, quando tu entra na presença de Deus, quando tu sente aquele calorzinho, quando tu sente... Não tem coisa melhor. Aquele vazio preenche. Sabe aquela coisa assim, antes, eu confesso pra vocês que quando eu era novinha eu queria ter filho pra não me sentir sozinha. Engano. Hoje, muitas vezes, os filhos crescem, se vão... Hoje são adolescentes, já tem as vontades próprias, diz que vão para tal lugar, vão e pedem permissão, se eu deixo ou não deixo, mas vão. E eles não vão olhar, mãe, tá triste, tu quer que eu vá? Não, eles vão. E eu ensinei eles a lutar por eles também. Aprender a dizer não, aprender a hora de dizer não, que é muito importante, aprender a lutar por si só, não se deixar manipular. Isso é muito importante, a gente ensinar aos nossos filhos, eles ter caráter e decisão. Porque no mundo de manipulação que a gente vive, é importante isso. Então eles saem. Mas aquele vazio que eu sentia, aquela necessidade de ter alguém comigo, eu não tenho mais. Hoje eu sou feliz comigo. Hoje, se eu estou sozinha, eu não me sinto sozinha. Esses dias eu postei uma fotinha dizendo assim que depois com a idade a gente aprende a valorizar... Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Gauchinha. Então, assim, a gente aprende a valorizar chimarrão, silêncio e um bom livro. Por quê? Paz. A paz. Se conectar com Deus, falar com o Senhor, tá lendo um livrozinho, ver, pai, isso aqui tá falando tal coisa. Que legal, Senhor. Olha só como ensina isso. Eu já pensava isso. Que bom, né? Então, é como se tu estivesse compartilhando com o autor da mesma forma de pensar, da mesma... com o chimarrãozinho, tomando ali, esquentando o corpo, porque aqui já tá fazendo frio. E aquele silêncio, aquela paz. A gente não se sente mais sozinho. Quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente não se sente sozinho. Pode ser o momento mais difícil. Tu pode estar com uma dor horrível, passando por algo muito difícil, mas tu não se sente sozinho. Tu se sente amparado. Amém? Eu desejo o melhor para tua vida. Amém? Eu te amo em Cristo Jesus. Eu tenho esse amor de Deus para com as pessoas e verdadeiramente eu desejo o melhor para tua vida. Espero que esse dia seja um dia abençoado. Amanhã, em nome de Jesus, eu vou tentar compartilhar uma palavra também, porque às vezes a vida da gente, quem é mulher entende, é muito corrida, mas eu quero pegar por hábito. Amanhã eu vou compartilhar em espanhol. Quero ver se um dia eu compartilho em português e outro em espanhol. Mañana estaré hablando en español una mensaje de parte de Dios para todos. Amém? Que o Senhor vos bendiga, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha trabalhado em ti
como trabalhou em mim. Porque antes de começar eu pedi, Senhor, eu quero uma palavra que primeiramente trabalhe em mim. Porque a gente sempre precisa de um crescimento. E espero que tenha ajudado você também. Amém? Eu vou fazer uma oração. Se você tem alguma enfermidade, se você necessita algo da parte de Deus, se você quiser chamar no privado ou através desse vídeo, sinta-se à vontade, amém? Eu vou estar orando agora em geral e amanhã, talvez, se alguém colocar alguma doença específica, eu vou estar orando especificamente por essa pessoa, amém? Se você quiser fechar seus olhos, feche, se não, eu gosto de orar de olho fechado. Cada um tem o seu jeito e a sua forma de se conectar com o Pai, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço por esse momento, Senhor, que o Senhor trabalhou conosco. Paizinho querido, eu te peço por cada um que ouviu, que viu esse vídeo e todos aqueles que ainda verão, Paizinho querido. Eu peço teu trabalhar na vida deles, Senhor. Repreendo todo o mal, tudo que não é teu. Infelizmente, Senhor, a gente vive num mundo onde que tem magia, feitiçaria, opressões, inveja, enfermidade, Senhor, tristeza, ressentimentos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trabalhar com cada um de nós, Senhor. Arranca, sonda cada pedacinho de nós, Senhor. E arranca tudo que não é teu, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser uma casa limpa, edificada, trabalhada, Senhor, para que somente a tua presença fique em nós. Paizinho querido, eu coloco as nossas vidas em tuas mãos. Repreendo toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, pressão alta, diabetes, tumores, Senhor, em nome de Jesus. Repreendo agora todo tumor. Quando eu falei tumor, veio uma luz no meu olho. Em nome de Jesus, repreendo todo câncer, todo tumor, todo nódulo, toda bola, toda hérnia, Senhor, eu declaro que se desaparece. Em nome de Jesus, ura basuras, vete, machia, sai. Nódulos, olalesa-se, nódulos no seio, ora malahalashatararamakandarash. Nódulos no seio desaparecem, hérnias desaparecem, olala, nódulos, bolas no ovário, olala, essa si, filha. Vete, sai daí agora. Pessoas com nódulo no ovário, mulheres com nódulos nos ovários, agora vai desaparecer. Mulher com nódulo no seio, olala, essa si. Urikandara, xaramalahala. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça agora some instantaneamente. Olala, essa si. Diabetes, olala, repreendo toda diabetes, pressão alta. Sintomas, ora malahalá, Senhor. Sequelas, essa se irrita, vete. Sequelas, Senhor, alguma sequela que tu ficou de alguma enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Declaro um espírito de vida sobre a tua vida. Declaro saúde, profetizo saúde na tua casa. Transformação na tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu peço que cada um que sentiu que recebeu algo da parte do Senhor, se puder colocar um comentário, algo, ou fale comigo no pessoal, para que o nome do Senhor seja glorificado, viu? Porque quando a gente testifica, a fé das outras pessoas cresce. E isso é muito importante. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe. Amanhã, se Deus quiser, às 9, a gente vai estar compartilhando a palavra aqui em espanhol. Um beijo, um abraço e que todos nós tenhamos um bom dia. Amém. Em nome de Jesus.